Olá! Nessa aula de hoje eu vou falar um pouco a respeito das circulações de um estabelecimento assistencial de saúde. Assim, ó, as circulações é como se elas fossem as artérias, né, de um hospital. Tudo passa pelas circulações. São as circulações que ela definem todos os fluxos dentro de um estabelecimento, né, seja os fluxos de pacientes, os fluxos de funcionários. Por ela passam todos os insumos, né? E quando eu falo insumos, são medicamentos, são alimentos, roupa suja, roupa limpa, cadáveres, enfim, é tudo e gira em torno das circulações, né? E são as circulações que definem, né, toda a organização de um complexo hospitalar. Então vamos dar uma olhada agora como que estão classificadas essas circulações. Tanto as circulações horizontais como as circulações verticais. Então, as circulações horizontais, né, ou corredores, quando eu falo circulação e corredor, né, é a mesma coisa. Bem, os corredores eles podem ser intersetoriais ou intrasetoriais. Os corredores intersetoriais são aqueles que fazem a ligação entre as unidades funcionais ou entre os setores de um estabelecimento assistencial de saúde, tá? Como, por exemplo, nesse gráfico, nós temos uma CME, que é uma unidade funcional. A CME é a Central de Material Esterilizados, o centro cirúrgico e uma UTI. Então, as circulações que ligam essas unidades entre elas e também entre os outros espaços do hospital, essas circulações são as circulações intersetoriais. Todas elas são circulações intersetoriais. Essas aqui também, essas aqui também, tá? E as circulações intrasetoriais são as circulações internas dentro das unidades funcionais. Então, esse retângulo ele exemplifica um centro cirúrgico. E as circulações que estão dentro do centro cirúrgico, todas as circulações, elas são as circulações intrasetorial. Tá da mesma coisa da UTI. As circulações que estão dentro da unidade são as circulações intrasetoriais. E essa circulação que liga essas duas unidades, conforme a gente viu antes, é uma circulação intersetorial, tá? Então, circulações intersetoriais ligam unidades funcionais. Essa é a principal circulação de um hospital, a circulação geral, a circulação que dá acesso a um novo bloco, enfim, todas as circulações que não estão dentro das unidades são as intersetoriais. E as intrasetoriais, conforme é demonstrado aqui nesses gráficos, são as circulações internas, né? As circulações, digamos, restritas de cada unidade, ok? Bem, então, essas aqui são as principais características das circulações horizontais. Agora, no caso de uma edificação que possui mais de um pavimento, aí nesse caso nós temos as circulações verticais. E as circulações verticais, elas podem conter escadas, rampas, elevadores, montacargas, e eu acrescentei também 3 itens, que são shafts, tubulões e correios pneumáticos. Mas os itens mais importantes são esses 4 primeiros. Tá? Até os shafts a gente pode acrescentar. Os 2 últimos aqui eles não são tão importantes, mas é mais para uma questão de informação para você. Bem, assim, ó, as edificações verticais, então, a partir de 2 pavimentos, não deixa de ser uma edificação vertical. É claro que não é uma edificação hospitalar que acaba conformando uma torre, mas 2 pavimentos, eu já preciso de ter
essas circulações verticais de acesso para o deslocamento, tanto de pessoas, né, como também de insumos. No caso de uma edificação de 2 pavimentos, ela até pode ser suprida somente por rampas. Só que o detalhe é o seguinte, a rampa ela tem que atender a norma de acessibilidade, né, a NBR 9050. Então, todas as circulações, as rampas, os acessos têm que ser acessíveis, né, não só para pacientes, como também para funcionários, enfim, para todas as pessoas. Então, as rampas, pelo fato de precisar atender uma inclinação máxima de 8%, ela vai precisar de um espaço físico maior para o seu desenvolvimento. Então, para que ela consiga suprir um pavimento, ela vai precisar de espaço físico. E o espaço físico dentro de uma área hospitalar, né, ele é muito valorizado, então acaba perdendo muito espaço com rampas. Então, geralmente, vai acontecer ter escadas, né? Escadas e elevadores. E os elevadores também para atender a acessibilidade, o deslocamento das pessoas entre esses pavimentos. Então, as escadas, elas podem ser configuradas de várias maneiras. Primeiramente, que a escada, ela serve como saída de fuga da edificação. Então, quando uma edificação tem mais de um pavimento, através das escadas, é por onde as pessoas irão sair dessa edificação, será a rota de fuga para que elas possam abandonar a edificação no caso de um incêndio ou de algum sinistro. E essas escadas, elas precisam atender a norma do Corpo de Bombeiros do seu estado. E elas podem ter algumas configurações, pode ser uma escada comum, uma escada simples, aberta, mas também escadas fechadas. E essas escadas fechadas, elas podem ser desde uma escada protegida, né, que possui um duto para saída de fumaça, uma escada enclausurada, que além do duto, ela também tem uma antecâmara, né, com acesso através de portas corta-fogo. Também essa escada pode ser uma escada à prova de fumaça, que no caso possui um segundo duto, que é um duto de entrada de ar, e também uma escada pressurizada, onde ela vai injetar ar dentro da caixa da escada para evitar que entre fumaça, mas isso tudo através de um sistema mecanizado. E essas configurações de tipo de escada, isso, conforme eu falei, vai depender muito da norma do Corpo de Bombeiros, e ela é relacionada ao tipo da ocupação da edificação. Então, no caso, obra hospitalar, principalmente aquelas que possuem internação de pacientes, que possuem pacientes com mobilidade reduzida, as escadas elas precisam atender algumas características específicas. Então, as escadas praticamente elas são obrigatórias numa edificação verticalizada, tá? Com exceção de uma edificação aí de 2 pavimentos, que você pode utilizar uma rampa, mas não é comumente utilizado uma rampa pelo fato dela ocupar muito espaço físico. Então, temos as escadas. As rampas, assim, conforme eu já comentei também anteriormente, né, elas têm que ter uma inclinação máxima, e para ter essa inclinação máxima, ela precisa de um comprimento, né, de desenvolvimento para conseguir ter essa inclinação. Então, o que acontece, né? As rampas, elas são mais adequadas para compensar desníveis aí de 1,5 m, geralmente no máximo aí até 1,5 m, né? Para não precisar de um comprimento muito grande, uma extensão muito grande. Claro que vai depender muito também da característica da edificação, da geometria, do espaço que tem disponível, mas geralmente é para desníveis menores, tá? E a questão dos elevadores, né? É o transporte vertical automatizado, tanto de pacientes como de funcionários, de insumos. E os elevadores, eles são dimensionados, né, conforme a quantidade de pessoas que irá transitar, né, pelo edifício. Então, as próprias empresas
que vendem os elevadores, elas já têm cálculos pré-definidos até para identificar qual é pelo menos o elevador que mais se encaixa, né, com a população da edificação. A questão é que no caso de um hospital, né, os elevadores eles também precisam atender a questão do transporte das macas. Então, ou maca ou leito. Então, um hospital que possui centro cirúrgico, que possui UTI, geralmente possui leitos, e conforme for leitos maiores, né, muitas vezes um pouco maior do que o convencional, principalmente leitos de UTI. E além do leito, né, precisa entrar no elevador também pelo menos 2 pessoas, né, para transportar o leito e para dar uma assistência no transporte desse paciente. Então todas essas questões elas também precisam ser vistas no momento que foi feito o dimensionamento dos elevadores. E o montacarga ele também é bastante utilizado, principalmente para o transporte vertical de insumos. Então, quando tem a possibilidade do projetista fazer essa interligação entre várias unidades com o montacarga, isso acaba trazendo um ganho muito grande posteriormente para a operação do hospital, né? Pois evita o trânsito, né, de pessoas nas circulações internas do hospital, seja nos corredores, como também nos elevadores ocupados, né, para fazer o transporte desses materiais. Geralmente, os montacargas eles são muito utilizados para transporte de medicamentos. Então, a ligação entre a farmácia central e as diversas unidades consumidoras dentro do estabelecimento. A questão da ligação também da CME com o centro cirúrgico, seja na área suja ou também na área limpa. E também na cozinha. Então, tem situações que a própria área de porcionamento da cozinha ela tem uma ligação com as copas de distribuição dos andares de internação. Só que assim, para que isso aconteça, isso geralmente em obras novas, né? Em obras de reformas, dificilmente você vai conseguir encaixar um montacarga que consiga se adequar aos layouts dos pavimentos, né? E que realmente ele seja posicionado no ambiente desejado. Agora, quando você está projetando uma edificação nova, você tem a oportunidade, claro que desde que a edificação seja verticalizada, você tem a oportunidade de projetar montacarga que consiga fazer essa ligação entre as unidades e que acabe otimizando futuramente todo esse deslocamento de materiais pelo hospital. Okay? Os shafts, eles também são bastante importantes, né, bastante requisitados pela equipe de engenharia, tá? Em edificações verticalizadas, quando o arquiteto acaba não colocando espaço para shafts, ele vai ser cobrado no momento, né, que os projetistas começarem a trabalhar no projeto. Eles servem para circulação vertical de toda a infraestrutura que passa no hospital ou naquele bloco. Desde a parte elétrica, a alimentação de toda a energia dos pavimentos pode passar por ali, a questão das prumadas, do hidrossanitário, água fria, rede de esgoto, toda a alimentação de gases medicinais, GLP, caso tenha, a questão também da tubulação de ar-condicionado. O caso do hospital tem uma rede de água gelada, então tem tubulações de água gelada descendo ali, rede de água quente. Então é essencial que seja projetado shafts, claro que conforme o porte, né, e a quantidade e a complexidade das instalações. E os tubulões também é um artifício, é tipo um shaft. Eu particularmente nunca vi esses tubulões em hospitais, mas acredito que você já deve ter visto em algum filme, né, que é onde é colocado a roupa suja e ela acaba caindo ou no subsolo, no pavimento de garagem, dentro de alguns containers, né, e essa roupa é armazenada ali, geralmente em hotéis, mas em hospitais eu nunca vi. Então a norma ela não permite que os tubulões eles sejam utilizados para jogar sacos de lixo ou de resíduo, né, até pelo fato que eles podem se romper, né, no momento que eles estão
descendo no tubulão, aí imagina o que, que acontece, né? Um saco de resíduo se rompendo ali, né? A festa está feita. E aí como é que vai higienizar, limpar esse tubulão é muito complicado. Então a norma ela não permite que se use esse tipo de instalação para a questão dos resíduos, para o transporte dos resíduos. Mas para roupa suja é permitido, pelo menos até o momento, na RDC 50, mas eu acredito que já é uma solução pouco utilizada nos hospitais, porque também tem aquela questão, né? Se me rompe ali um saco de roupa suja dentro do tubulão, e aí, né? Aí a roupa suja sabe como é, cheia de secreção, de sangue, aí pode ser um foco de contaminação, né? Então é muito mais seguro o transporte da roupa suja dentro dos carros fechados, né? Conforme já é feito praticamente, né, em maioria aí dos hospitais. E por fim, correio pneumático, né? O correio pneumático, ele também é um sistema de transporte, tanto vertical como também horizontal. Então é uma rede de dutos, né, que faz a interligação entre várias unidades do hospital e ele realiza dentro dele um transporte de uma cápsula e dentro dessa cápsula é colocado geralmente medicamentos. Ele faz a ligação da farmácia central para várias unidades do hospital. Então é um transporte super rápido, né? Não tem aquela questão de ter o transporte ali com o funcionário pelas circulações do hospital, pelo elevador, mas é um sistema que ele tem um custo de implantação muito elevado, né? Tem sistemas que são automatizados, né? Que tem um valor realmente muito alto, mas vários hospitais acabam utilizando esse sistema de correio pneumático. Tá? Ele tem uma parte de automatização que a pessoa coloca o endereço, né, de destino dentro do próprio hospital e ele leva certinho para a unidade, né, chega todo o medicamento conforme a requisição que foi feita. Então esse também é um sistema, né, que é utilizado para fazer esse tipo de circulação de insumos, né, entre os pavimentos, tanto na vertical como também na horizontal. Bem, e tanto as circulações horizontais como as circulações verticais, elas possuem algumas informações de dimensionamento mínimo que é importante que você saiba. As circulações horizontais, ou os corredores, você tem que prestar atenção em relação à largura mínima dos corredores. A RDC 50, ela coloca como largura mínima dos corredores 2 metros. Isso para corredores que possuam um comprimento acima de 2 metros, né, e que sejam utilizados por pacientes, por transportes de maca. E ela também fala que corredores até 11 metros necessariamente não precisam ter a largura mínima de 2 metros. E circulações que sejam só para transporte de materiais com baixo tráfego ou também de funcionários, ela pode ser de 1,20 m. Assim, o que eu sugiro para você? Tá? Primeiramente, olhando o que está na RDC 50. Que qualquer circulação que tenha o trânsito de cadeira de rodas, de macas, de leitos, independente do comprimento dela, se tiver 5 metros, se tiver 11 metros ou maior do que isso, você utilize os 2 metros, né, que é o que está na RDC 50. É claro que a RDC 50 ela comenta também que unidades de emergência, centros cirúrgicos, centros obstétricos, independente do comprimento da circulação, é que você utilize os 2 metros. E as circulações que sejam só de funcionários, né, que você utilize o 1,20 m. Mas na prática, né, como é que a gente acaba tratando essa questão da largura das circulações? A largura das circulações ela entra no seguinte contexto, tá? Não é só a RDC 50. O detalhe é que as circulações elas também são utilizadas para saídas de fuga. E quando a gente fala em saídas de fuga, a gente está falando da norma do Corpo de Bombeiros. Então, aqui em Santa Catarina, né, tem como padrão a largura mínima das circulações de 2,20 m.
Tá? É o que está na norma do Corpo de Bombeiros. Talvez no seu estado isso acabe mudando um pouco. Então, a gente sempre tem que utilizar a circulação que ela é mais restritiva, e no caso é a circulação do Corpo de Bombeiros. Então, todas essas circulações, que são as circulações intersetoriais, que elas servem também como saída de fuga. Digamos que eu tenho aqui no lado da circulação uma caixa de escada. Então, essa caixa de escada ela vai servir como rota de fuga. Então, eu tenho a circulação do pavimento, que liga as unidades, e através dessa circulação ela também dá acesso à rota de fuga, que é a escada ou o elevador de emergência. Então, essa circulação ela tem que ter no mínimo 2,20 metros. Todas essas circulações que servem como saída de emergência. Tá? Praticamente acaba sendo todas as circulações intrasetoriais. Isso aqui em Santa Catarina. Você precisa averiguar no seu estado. Mesma coisa essa circulação aqui, 2,20 metros, que é uma circulação intersetorial. Mas o que acontece? As circulações internas nas unidades, você também precisa respeitar que elas fiquem com os 2,20 metros, porque elas também servem como saída de fuga dentro da unidade. Então, dentro da unidade, as circulações principais elas são saídas de fuga, e depois se cai na circulação principal do pavimento, que também é saída de fuga. Ou seja, praticamente todas as circulações principais no hospital têm que atender a largura mínima mais restritiva, que é a do Corpo de Bombeiros. E dessa forma, né, você acaba dimensionando essas circulações. Ok? Bem, em relação às circulações, esse é o principal parâmetro, né, que é a largura mínima. Em relação às circulações horizontais, né? Claro. Agora, em relação às circulações verticais, o que acontece? A caixa da escada, a escada ela também tem que ter uma largura mínima. E a largura mínima da caixa da escada, ela não pode ser inferior à largura mínima da circulação que dá acesso até ela. Então, ela também tem que atender 2,20 metros. Tá? Então, a caixa da escada ela tem que ter 2,20 metros por largura de degrau, né? Ou comprimento de degrau. Então, a caixa da escada ela vai ter no mínimo 4,40 metros, né? Que é 2,20 metros cada lance, largura de cada lance. Tá? Então, essa medida você precisa respeitar. Então, geralmente essas escadas são escadas bem largas, né? Para te ver que aqui a escada ela já tem 4,40 metros. E o comprimento vai depender muito também da altura da escada. A questão da largura das rampas, a RDC 50 ela fala o seguinte, que as rampas que atendam pacientes, ela tem que ter no mínimo 1,5 metro, e as rampas que não atendam pacientes, 1,20 metro. Então, mesma coisa que a RDC 50, a NBR 9050, ela também comenta isso. Então, é 1,50 metro para pacientes e 1,20 metro para funcionários. Então, essas medidas você também precisa respeitar, sempre tendo atenção, né? E sempre também ficando atento à relação à altura do corrimão, à altura do guarda-corpo, essas saídas de fuga que tenham também um piso antiderrapante, né, incombustível. Então, são tudo questões pertinentes às especificações também do Corpo de Bombeiro. Isso para você como as coisas estão interligadas. RDC 50, norma do Corpo de Bombeiros, e também a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade. Os elevadores, a RDC 50, ela também determina uma dimensão mínima para a cabine do elevador para o transporte da maca. Se eu não me engano, precisa ter 1,30 metro por 2,10 metros. Esse aqui é o tamanho mínimo da cabina do elevador para maca.
Mas tá lá na RDC 50, né? É só você dar uma olhadinha. Então, para a marca, essa aqui é a dimensão mínima, mas o que acontece? Né, em edificações que tem UTI, que tem centro cirúrgico, né, que tem internação, o transporte dos pacientes, em grande parte, é feito em leito. Então, o leito ele é mais largo e mais profundo, mais comprido do que uma maca. Então, a caixa do elevador ela precisa ser maior também. Então, é elevador para leito. Até se você for ver nas informações de uma empresa que vende elevador, das empresas mais conceituadas, você vai ver que eles têm padrões para elevador para maca e elevador para leito. Isso quando não acabam não se fazendo uma caixa de elevador mais com dimensões, né, mais generosas. Teve um hospital que nós tivemos que fazer um elevador sob medida, né, que o hospital pediu que a cabine do elevador tivesse uma medida um pouco maior do que o convencional, principalmente para transporte de leito de pessoas obesas. Né, e segundo eles, o leito precisava ser maior, e, inclusive até a porta, né, a abertura da porta do elevador, precisava ter um espaço para 2, 3 pessoas dentro da cabine, então foi feito um elevador sob medida. Então são situações pontuais, né, que você, digamos, vai compatibilizando conforme também o perfil e a necessidade do seu cliente. A questão do montacarga, não tem uma medida mínima, né, que tem que ter um montacarga, mas é sempre importante você saber qual é o tipo de insumo, né, que vai ser transportado nesse montacarga. Também teve uma situação em que o montacarga ele ia transportar carrinhos. Então a abertura do montacarga já ficava no nível do piso, né, e ele transportava o carrinho, ou seja, o tamanho da caixa do montacarga, da cabine, já teria que ser no mínimo para abrigar esse carrinho. Então já é algo que já tem que ser visto lá no início do projeto. Aí a caixa vai ter que ser maior, porque geralmente o monta-carga é aquele onde a abertura, né, ele já fica numa altura um pouco maior. E nesse caso ele foi para carrinho, então ele já tinha que ser um monta-carga mais sob medida. A questão dos shafts, assim, não tem uma dimensão mínima, tá? Isso vai depender muito também das necessidades de toda a equipe técnica, mas assim, um shaft de 1 metro por 50 centímetros já ajuda bastante, tá? Já ajuda bastante. E depois também, no momento que você fosse reunir com toda a equipe técnica dos projetos complementares, e dependendo também o porte do hospital, a infraestrutura física necessária para aquela obra, né, daí vai se averiguando se o espaço está suficiente ou não. Né? Mas dependendo do porte do estabelecimento, lá no começo, quando você estiver projetando, é importante que você já tenha isso na mente. Né? Shafts, tá? É de extrema importância. E depois os tubulões, os correios pneumáticos não têm assim, nenhuma dimensão muito específica que você precisa seguir. Então, essa foi uma passada geral sobre as circulações dos hospitais, tanto as circulações horizontais, que a gente viu que elas podem ser intersetoriais, né, que ligam unidades funcionais, elas podem ser intrasetoriais, que são as circulações internas, e também as circulações verticais, né, e cada uma com a sua função. Ok? Bem, então seria isso. Né? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.